Bem-vindos e bem-vindas ao canal. Hoje vamos dar início a uma série sobre os antigos povos do mundo, chamada Rei Povos. Esse é o primeiro vídeo geral sobre os povos asiáticos e depois vamos aprofundar nas civilizações com maiores destaques. Acompanhe conosco essa volta no tempo do Mapa do Conhecimento. Mesopotâmia, terra entre rios. O que você já ouviu falar sobre a Mesopotâmia? Hoje, parte desse lugar que é coberto por desertos e ruínas no atual Iraque, foi o berço da civilização humana. A palavra Mesopotâmia vem do grego e significa terra entre rios, mais especificamente, entre os rios Tigre e Eufrates. Foi ali que há mais de 5.000 anos, os seres humanos deixaram de ser apenas caçadores e coletores e começaram a criar as revolucionárias cidades. As primeiras cidades do mundo foram na Mesopotâmia e foram Ur, Uruk, Eridu e Nippur, consideradas as primeiras cidades organizadas da história. Os Sumérios, um povo engenhoso que construiu templos, inventou a escrita cuneiforme e organizou as primeiras leis, viveram nessas cidades. Posteriormente, a cidade de Uruk chegou a ter mais de 50.000 habitantes por volta de 3.000 a.C. e é daí que vem a palavra Iraque. Os sumérios foram os primeiros a registrar a história por escrito. Seus textos em tábuas de argila são os ancestrais dos livros, jornais, contratos e até memes. Depois vieram os acádios, os babilônios e os assírios, cada um deixando sua marca. O rei Hammurabi, por exemplo, criou o primeiro código de leis escrito que ficou conhecido pela famosa lei do olho por olho, dente por dente. Já os assírios foram temidos conquistadores, mas também mestres em engenharia e arquitetura. A Mesopotâmia é muito mais do que ruínas antigas, é o ponto de partida da nossa história como civilização. Foi ali que o ser humano começou a organizar o tempo, a escrever, a governar e deixou um longo legado para a humanidade utilizados até os dias de hoje como o zodíaco e o estudo dos astros, sistemas de irrigação para a agricultura, a roda, a matemática sexagesimal, sim, o relógio com 60 minutos por hora vem de lá e também ideias e mitos que inspiraram religiões posteriores. Tudo isso começou na Ásia e entre dois rios. Pérsia, o império que ensinou o mundo a governar. Quando falamos em grandes impérios da história, nomes como Roma, Egito e Grécia logo vêm à mente. Entretanto, muito antes da glória de César ou das colunas atenienses, a Pérsia já havia construído um dos impérios mais vastos e sofisticados que o mundo conheceu. Tudo começa no século VI a.C., com Ciro, o Grande, fundador do Império Aquemênida. Ciro não apenas conquistou vastas regiões da Ásia, como também estabeleceu um modelo de governo que inspiraria civilizações por séculos. Seu império ia da Índia até o mar Mediterrâneo, incluindo povos tão diversos quanto egípcios, babilônios, lídios e gregos. Entretanto, ao contrário de muitos conquistadores da antiguidade, Ciro não buscava destruir os vencidos, ele preferia respeitar sua cultura e religião. Uma das histórias mais curiosas e simbólicas é a da libertação dos judeus na Babilônia. Ciro não apenas permitiu que eles retornassem à sua terra natal, como financiou a reconstrução do Templo de Jerusalém. Por esse motivo, ele é o único líder não-judeu mencionado na Bíblia como ungido de Deus. Seu sucessor, Dário I, expandiu o império e criou o que podemos chamar de primeiro modelo funcional de administração imperial. Dividiu o império em províncias chamadas sátrapas, nomeou governadores locais, criou estradas interligadas e um sistema de correios incrivelmente eficiente. Dizem que os mensageiros da Pérsia podiam atravessar milhares de quilômetros e uma frase que até hoje inspira os correios dos Estados Unidos é: nem a escuridão, nem a chuva, nem o calor do sol os impedia. A capital, Persépolis, era uma cidade monumental, com palácios sustentados por colunas colossais e esculturas esculpidas em pedra, retratando a união dos povos do império. Era mais que arquitetura, era propaganda imperial. A Pérsia não era só grandiosa em tamanho. Ela foi pioneira em tolerância religiosa, engenharia hidráulica, arte, astronomia e até no conceito de direitos humanos. A famosa cilindro de Ciro, um artefato de argila com inscrições sobre liberdade e justiça, é considerado por muitos o primeiro documento dos direitos humanos da história.
Com o tempo, no entanto, o Império enfrentou rebeliões, guerras com os gregos, como nas lendárias batalhas de Maratona e Termópilas, e acabou sendo conquistado por Alexandre, o Grande, no século IV a.C. Mesmo com todos os acontecimentos, o legado persa não desapareceu, pelo contrário, em seus modelos de governo, sua arte e seu pensamento influenciaram o Império Romano, o Islã e até mesmo o mundo moderno. Hoje, o Irã moderno guarda as raízes desse passado glorioso, e quando falamos em impérios que mudaram o mundo, com organização, diplomacia e sabedoria, a Pérsia sempre estará entre os primeiros nomes. Índia, impérios, espiritualidade e matemática. Quando falamos sobre civilizações antigas que mudaram o mundo, é impossível não olhar para o subcontinente indiano. Muito além do que conhecemos hoje como Índia moderna, essa terra foi, por milênios, um verdadeiro laboratório de impérios poderosos, sabedoria espiritual e descobertas matemáticas impressionantes. Tudo começa no Vale do Indo, por volta de 2500 a.C., com cidades como Mohenjo-Daro e Harappa, que já tinham um sistema de esgoto, urbanismo planejado e escrita própria. Estamos falando de uma das primeiras civilizações urbanas do mundo, paralela à Mesopotâmia e ao Egito. Séculos depois, surgem grandes impérios que deixariam marcas profundas na cultura e na política da Ásia. O primeiro deles, o Império Maurya, fundado por Chandragupta Maurya no século IV a.C., chegou a rivalizar com os domínios de Alexandre, o Grande. Mas é com seu neto, Ashoka, o Grande, que o império atinge seu auge e o mundo testemunha uma virada inesperada. Após uma guerra difícil, Ashoka abandona a violência e se converte ao budismo, espalhando mensagens de paz, compaixão e harmonia por todo o continente asiático. Ashoka transformou a Índia não só em potência política, mas em centro espiritual do mundo antigo. Seus pilares de pedra com inscrições budistas foram encontrados do Nepal até o Sri Lanka, mostrando a extensão de sua influência. Entretanto, a Índia antiga não era apenas espiritualidade. Ela também era matemática de ponta. Durante o período do Império Gupta, séculos IV a VI d.C., considerado uma era de ouro, os estudiosos indianos revolucionaram o pensamento numérico. Foi lá que surgiram os conceitos do zero, da notação decimal e equações quadráticas, avanços esses, que mais tarde seriam levados pelos árabes para a Europa, mudando para sempre a ciência ocidental. Aliás, você sabia que a palavra algoritmo vem de um matemático indiano chamado Al-Khwarizmi, que estudou essas ideias e as levou para o mundo islâmico? Pois é, a base da nossa tecnologia moderna nasceu de cálculos feitos há mais de 1500 anos, lá no coração da Índia. A cultura indiana também produziu épicos literários, como o Mahabharata e o Ramayana, templos esculpidos em pedra e um calendário astronômico surpreendentemente preciso. Era um mundo onde fé, ciência, arte e poder coexistiam. A Índia antiga foi mais do que uma civilização, foi um povo que uniu lógica e espiritualidade, império e introspecção. China e dinastias, sabedoria e a origem de um império. A história da China é tão antiga quanto fascinante, um verdadeiro mosaico de reinos, ideias e inovações que moldaram uma das civilizações mais duradouras do planeta. Quando falamos em povos antigos da China, estamos falando de dinastias, mas também de filosofias, revoluções agrícolas, arte refinada e até guerras imortais. Tudo começa com vestígios de culturas neolíticas como a Yanshao e a Longa. Há mais de 5.000 anos essas civilizações já cultivavam o solo, faziam cerâmica artística e viviam em comunidades organizadas, mas é com a lendária dinastia Xia, por volta de 2100 a.C., que a China entra para a história, ainda que envolta em mitos e mistérios. A primeira dinastia reconhecida historicamente é a Shan, por volta de 1600 a.C. Eles desenvolveram um sistema de escrita primitivo, usaram o bronze com maestria e realizavam rituais complexos em homenagem aos ancestrais. Foi nesse período que surgiram as primeiras práticas do que hoje chamaríamos de Estado, com reis, conselheiros, exércitos e tributos. Em seguida, vem a dinastia Zhou, que governou por incríveis 800 anos. Eles criaram o conceito do mandato celestial, uma ideia poderosa que dizia que os governantes tinham direito divino de governar, mas que esse direito poderia ser perdido caso não cumprissem suas obrigações morais. Uma curiosidade é que essa ideia atravessou séculos e foi usada até o fim do Império em 1912. Durante os Zhou,
floresceram duas correntes filosóficas que marcariam a cultura chinesa e asiática para sempre: o confucionismo, baseado na ordem, moralidade e respeito hierárquico, e o taoísmo, com foco na harmonia com a natureza e na simplicidade. Porém, nem só de filosofia vive a história. No século III a.C., surge a temida e eficiente dinastia Qin, e é daí que vem o nome China. O imperador Qin Shi Huang unificou o território, padronizou pesos, medidas, escrita e iniciou a construção da Grande Muralha. E mandou erguer o famoso exército de terracota, com mais de 8.000 soldados de cerâmica, todos diferentes entre si. Depois vieram os Han, que abriram a rota da seda, criaram o papel e levaram a China ao status de superpotência da antiguidade. A China antiga não era um único povo, mas uma constelação de culturas: Han, Xiongnu, Yi, tibetanos, manchus e muitos outros. Cada um deixou uma marca, nos templos, nos pergaminhos e na alma de uma civilização que nunca deixou de olhar para o futuro com os olhos do passado. Mongóis, o império mais vasto da história contínua. Imagine um povo que vivia em tendas, montado a cavalo, cruzando as estepes geladas da Ásia Central. Agora imagine esse mesmo povo criando, em poucas décadas, o maior império terrestre contínuo da história da humanidade. Parece improvável, mas foi exatamente isso que os mongóis fizeram. Tudo começou com um homem chamado Temujin, que mais tarde seria conhecido como Gengis Khan. Nascido em meio a tribos rivais, ele unificou os clãs mongóis, e com disciplina militar e estratégias geniais, iniciou uma série de campanhas que mudariam o mapa do mundo. No auge, o Império Mongol se estendia do Mar do Japão até a Europa Oriental, englobando partes da China, Pérsia, Rússia, Oriente Médio e até a Hungria. Um território que ultrapassava 33 milhões de quilômetros quadrados, governado com mão firme, mas surpreendente eficiência. Os mongóis criaram uma rede de correio tão avançada que uma mensagem podia cruzar milhares de quilômetros em dias, com cavaleiros trocando de montaria a cada posto. Ao contrário da imagem de bárbaros selvagens, os mongóis valorizavam o mérito, a organização e até a tolerância religiosa. Em vez de impor uma fé, permitiam que os povos conquistados seguissem suas crenças, desde que respeitassem a autoridade mongol. Sob o comando de Kublai Khan, neto de Gengis, o império não só conquistou a China como fundou a dinastia Yuan, recebendo até visitantes europeus como Marco Polo, que ficou impressionado com a sofisticação da corte mongol. Claro, nem tudo eram flores. Os mongóis também usaram o terror como arma de guerra, destruindo cidades inteiras para enviar mensagens claras aos inimigos. Mas o que torna os mongóis únicos é que, com poucos recursos, eles criaram um império conectado por rotas comerciais seguras, promoveram o intercâmbio cultural e anteciparam a globalização séculos antes de ela existir. O Império Mongol durou cerca de 160 anos unificado, antes de se fragmentar em vários khanatos. Ainda assim, sua herança política, militar e cultural ecoa até hoje. Os mongóis não só conquistaram terras, eles conectaram o mundo. Japão, samurais, clãs e impérios isolados. O Japão é um país que fascina o mundo com sua tecnologia, cultura e tradições milenares. Mas muito antes dos arranha-céus de Tóquio e dos animes de hoje, o Japão foi moldado por séculos de guerras entre clãs, códigos de honra e um isolamento quase absoluto do resto do planeta. É uma história de guerreiros, imperadores e shoguns que governavam da sombra, sempre sob o olhar atento dos lendários samurais. A formação do Japão começou com a dinastia Yamato, por volta do século III, que unificou as tribos do arquipélago e deu origem ao trono imperial mais antigo do mundo ainda em vigor, mas o verdadeiro poder, ao longo dos séculos, não ficou nas mãos do imperador e sim dos clãs guerreiros. Durante o período Heian de 794 a 1185, a arte, a poesia e a corte floresceram em Kyoto, mas nos bastidores, os clãs samurais ganhavam força. A partir daí, o Japão entrou numa era de conflitos internos entre famílias nobres, como os clãs Taira, Minamoto, Takeda e Uesugi, nomes que moldaram o país como o conhecemos. O termo samurai significa aquele que serve. Eles eram, acima de tudo, guerreiros leais a seus senhores. No século XII, após a Guerra Genpei, nasce o shogunato Kamakura, com o primeiro shogun, o verdadeiro governante militar, enquanto o imperador permanecia como figura simbólica.
Assim começa o período feudal japonês, que duraria séculos. Os samurais seguiam o Bushido, o caminho do guerreiro, um código rígido de lealdade, coragem e honra. A derrota era aceitável, mas a desonra não. A partir disso nasceu a prática do seppuku, um triste ritual para preservar a dignidade. Durante os séculos XV e XVI, o Japão mergulhou em um caos de guerras civis chamado Era dos Estados Combatentes, o Sengoku Jidai. Foi quando surgiram líderes icônicos como Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi Tokugawa Ieyasu, que finalmente unificou o país em 1600 e estabeleceu o duradouro shogunato Tokugawa. A partir de então, o Japão se fechou ao mundo. Por mais de 200 anos, ninguém entrava ou saía sem permissão, nenhum comércio e nenhuma religião estrangeira. Nesse período, até a construção de navios oceânicos foi proibida. O Japão queria se proteger do colonialismo europeu. Foi só em 1853, com a chegada dos navios de guerra americanos liderados pelo comandante Matthew Perry, que o país foi forçado a se abrir novamente, iniciando um novo capítulo de modernização e choque cultural. Até hoje, nas lutas de sumo, nos templos de madeira e até no silêncio disciplinado das artes marciais, vive o eco daquele Japão dos samurais e dos clãs, um arquipélago forjado em honra, disciplina e resiliência. Sudeste Asiático, Coreia e Tibete, em civilizações entre impérios e espiritualidade. Quando falamos em grandes civilizações asiáticas, nomes como China, Índia e Japão costumam brilhar no centro da narrativa. Todavia, nas bordas desses impérios colossais, floresceram outras culturas tão ricas quanto resilientes, as civilizações do Sudeste Asiático, da Coreia e do Tibete. Povos que construíram palácios na selva, templos nas montanhas e identidades únicas entre potências dominantes. Sudeste Asiático, templos, reinos e mares de comércio. O Sudeste Asiático foi, por milênios, um encontro entre o Oriente e o mundo tropical. Cidades surgiam entre florestas úmidas, rios navegáveis e costas banhadas por especiarias que atraíram exploradores europeus. Mas muito antes de qualquer colonizador pisar ali, potentes reinos já dominavam a região. O maior deles foi o Império Khmer, que floresceu entre os séculos IX e XV no que hoje é o Camboja. Seu legado mais impressionante é Angkor Wat, o maior complexo religioso do mundo, esculpido em pedra e rodeado por florestas. Angkor Wat começou como templo hindu e depois foi convertido ao budismo, uma prova da fusão cultural da região. Além dos Khmers, tivemos reinos como Srivijaya na Indonésia, que controlava o comércio marítimo, e o reino de Paga, na Birmânia, da atual Mianmar, com seus milhares de templos budistas. Tibete, o reino espiritual do Himalaia. Mais ao norte, entre os picos gelados do Himalaia, o Tibete se formou como um reino místico e isolado. Sua civilização floresceu no século VII com a fundação do Império Tibetano, e logo se tornaria um centro de espiritualidade budista. Diferente de outros reinos, o Tibete foi governado por líderes religiosos, como os Dalai Lamas, considerados reencarnações vivas do Buda da Compaixão. O atual Dalai Lama, exilado desde 1959, é a 14ª reencarnação reconhecida dessa linhagem espiritual. O Tibete preservou uma cultura própria, com língua, medicina, rituais e arquitetura que sobreviveram ao tempo, mesmo sob a sombra da dominação chinesa a partir do século XX. Coreia, entre gigantes, mas com alma própria. E então temos a Coreia, sempre entre dois gigantes, a China e o Japão, mas nunca uma mera sombra deles. Desde o reino de Goguryeo, no século I a.C., os coreanos mostraram sua força e resiliência. Ao longo da história, formaram reinos como Silla, Baekje, Goryeo, da onde vem o nome Coreia, e Joseon. Este durou mais de 500 anos. Mesmo sob invasões mongóis, chinesas e japonesas, a Coreia sempre lutou para manter sua identidade cultural, língua própria e sistema de escrita único, o Hangul. O Hangul foi criado no século XV por um rei coreano para tornar a leitura acessível ao povo, substituindo os difíceis ideogramas chineses. O Sudeste Asiático, o Tibete e a Coreia mostram que a história da Ásia é muito mais do que os impérios centrais. São regiões que floresceram entre gigantes, resistindo, adaptando e criando mundos próprios. Se a Ásia é um livro, esses povos escreveram capítulos de beleza, espiritualidade e coragem.
Se você gostou desse conteúdo, lembre-se de deixar o seu gostei, sua opinião nos comentários e se inscrever no canal Hey History.